Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje vai ser o seguinte: o que sente quando pensa em mim? Vamos tentar descobrir? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, o citrino, e a opção número 2, a ametista. Então tentem se conectar a uma das pedras sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês, tá? Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as adaptações necessárias para a realidade de cada um. E vamos tentar descobrir o que essa pessoa sente quando pensa na gente. Opção número 1, citrino. Opção número 2, ametista, tá bom? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Quem não conseguiu se conectar, dê uma pausa e faça a escolha com tranquilidade, tá bom? Então vamos lá. Para quem conseguiu se conectar e escolheu o citrino, o que sente quando pensa em mim? Para quem se conectou com o citrino, o que sente quando pensa em mim? Para quem se conectou com o citrino, mostra pra gente. O que sente quando pensa em mim? Para quem se conectou com o citrino. O que sente quando pensa em mim? Para quem se conectou com o citrino, nós temos a carta do mundo. Oi, gente, voltando, o homem do gás passou, mas passou na rua de trás. Eu achei que fosse entrar aqui e não entrou. Então a gente veio com a carta do mundo. O que sente quando pensa em mim veio o mundo. O mundo, gente, é uma carta de completude, né? A pessoa se sente bem, se sente completa, se sente feliz, se sente ali realizada. A energia do mundo é uma energia também muito da abertura de um novo ciclo, de uma nova fase, de uma nova etapa aí na vida da pessoa. Então a pessoa, quando ela pensa em vocês, ela se sente diferente, ela se sente completa, ela se sente bem, ela se sente ali realizada muitas vezes diante de uma situação. Pensa em vocês de uma forma extremamente interessante, extremamente positiva, sim. Porque o mundo é uma carta extremamente positiva, extremamente interessante, tá? Vamos ver o que mais nos fala a respeito da situação. O que sente quando pensa em mim? Para quem se conectou com o citrino. O que sente quando pensa em mim? Para quem se conectou com o citrino, vamos ver. O que sente quando pensa em mim? Para quem se conectou com o citrino. O que sente quando pensa em mim? Para quem se conectou com o citrino, vamos ver. O que sente quando pensa em mim? Para quem se conectou com o citrino. O que sente quando pensa em mim? Para quem se conectou com o citrino, cortando em 3. Deck do meio, nós temos Rainha de Ouros, Julgamento, a Torre, 3 de ouros, 7 de copas, Imperatriz e a carta do corte, a carta dos enamorados. Gente, vamos lá. A gente começa com a carta do mundo. O que é a carta do mundo? O mundo é uma carta que fala muito de completude, de realização, da gente ali se sentindo bem, completo, feliz, realizado, satisfeito diante das coisas, tá? A gente abre o jogo com uma rainha de ouros. Essa pessoa, ela vê vocês como alguém para se ter algo sério, algo sólido, algo estável, algo verdadeiro, algo duradouro. Porque a rainha de ouros é aquela pessoa que a gente quer ter na vida da gente, aquela pessoa que a gente acredita que a gente poderia levar para a vida da gente, ter algo real, algo verdadeiro, algo estruturado. Porque a rainha de ouros é a companheira de vida, né? É a pessoa que a gente quer ter junto da gente, é a pessoa que a gente quer carregar para a vida da gente. E em seguida eu tenho a carta do julgamento, julgamento e torre. Muitos aqui brigaram, muitos aqui estão afastados. Muitos aqui, a torre caiu, né? A coisa desmoronou, a coisa não se concretizou. Mas a vontade de reestruturar essa torre é muito grande, porque a gente vem com o julgamento.
O julgamento nos fala o quê? Aquilo que se julgava morto renascendo, aquilo que se julgava morto voltando à vida. Muitos aqui podem estar afastados, muitos aqui podem estar brigados ou se comunicando menos do que gostaria, enfim. Problemas aqui podem ter acontecido, né? Na história de vocês, o que pode ter provocado aí um certo afastamento, um certo abalo. E essa pessoa gostaria de reestruturar. Aqui eu devo ter muitos casos de triângulo. Eu tenho uma rainha de ouros, eu tenho uma imperatriz, eu tenho um três de os enamorados. Então, muitos aqui, essa pessoa pode ser comprometida, ela pode ter uma imperatriz na vida dela, mas, no entanto, é vocês que ela vem como alguém para se ter a estabilidade e a solidez. A imperatriz ocupa ali o cargo da imperatriz, né? O companheiro ou a companheira dessa pessoa, mas, no entanto, é em vocês que ele ou ela vê a pessoa que efetivamente poderia ter junto, não a pessoa que está ocupando o cargo. E essa pessoa gostaria de tentar colocar novamente essa torre em pé. Por que colocar novamente essa torre em pé? Olha aqui a carta seguinte, que é um 3 de ouros. O 3 de ouros é uma carta de alicerce, é uma carta de base, né? É aquela vontade de trabalhar para criar uma estrutura e num futuro poder erguer as paredes e colocar um telhado, abrir um novo ciclo. O mundo fala muito de abrir um novo ciclo, uma nova fase, uma nova etapa aí na vida da gente. Então a gente percebe aqui que essa pessoa ela tem sim muito a vontade, ela tem sim muito desejo de ter a oportunidade de ter uma renovação, uma reconciliação para quem está afastado aqui, para quem não está junto, para quem não está junto. E para quem está junto, a vontade de fazer essa história poder fluir, poder acontecer de uma forma diferente. Só que ela também tem muitas dúvidas, porque a gente vem com um 7 de copas. O 7 de copas é uma carta de dúvida. Eu chamo o 7 de copas da carta do e se. Por que a carta do e se? Porque existem aqui dúvidas que essa pessoa não sabe como resolver. E se eu faço isso, e se eu faço aquilo, e se eu vou por esse lado, mas e se eu for pelo outro? Se eu fico com essa ou eu fico com a que eu já tenho a estabilidade e a solidez? Ou seja, o 7 de copas fala que existe emoção, fala que existe sentimento, mas a pessoa não sabendo como conduzir essa situação. Olha os enamorados aqui. Os enamorados falam de muita dúvida, né? Dúvida do que sente? Não. O que sente, essa pessoa sente. Ela sabe o que ela sente, ela sabe que ela tem essa sensação de completude, de realização, de sucesso junto de vocês. Mas dúvida sobre o que fazer, provavelmente numa situação em que tem duas pessoas. Uma pessoa que ela enxerga como a pessoa para a vida dela, que é a Rainha de Ouros, mas, no entanto, ela já tem uma pessoa que ocupa um cargo de imperatriz, de estabilidade e solidez. Então, essa pessoa, a gente percebe aqui que ela está muito perdida em termos do que fazer, né? Ou do que fazer não, de como fazer, na verdade. O que fazer, a gente percebe aqui claramente, ela quer renovar, ela quer fazer essa torre aqui novamente ser reconstruída. O julgamento, uma carta de renascimento, de renovação, de reconciliação, para tentar construir, não reconstruir, né? Colocar novamente a torre em pé, porque olha a vontade de se fazer um alicerce, uma coisa sólida, uma coisa séria, uma coisa legal aí para vocês. Então, o que sente quando pensa em mim? Primeiro, se sente completo, feliz, realizado, satisfeito, sente a vontade, a necessidade ali de abrir um novo ciclo, uma nova fase, uma nova história para vocês, muito melhor do que a fase que vocês viveram até então. Tem a vontade de tentar reconstruir, de reerguer a história de vocês. Porém, ela não sabe como fazer isso. Aqui tem muito caso de triângulo. Ela não sabe como se posicionar diante da situação. Ela não tem dúvida do que ela sente, tá, gente? A dúvida aqui é como resolver a situação. A dúvida é como conseguir solucionar os problemas e não do que sente. O que sente é muito claro para essa pessoa, que ela sente a vontade de renovar aí, de refazer com vocês. Mas ela não sabe como fazer essa situação. 7 de copas e os enamorados. Dúvida com relação ao que sente, nenhuma. Dúvida com relação a como solucionar isso, todas e um pouco mais. Então aqui, o que sente quando pensa em mim é a vontade de renascer, de renovar e de abrir um novo ciclo entre vocês, muito melhor do que o ciclo que vocês já viveram.
porém essa pessoa não sabe ainda como resolver essa situação e como conduzir essa situação, tá bom? Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. Quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias, tá bom? Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda opção, a ametista. Vamos lá? Sai citrino, entra ametista. O que sente quando pensa em mim? Para quem se conectou com a ametista. O que sente quando pensa em mim? Para quem se conectou com a ametista, vamos ver. O que sente quando pensa em mim? Para quem se conectou com a ametista. O que sente quando pensa em mim? Para quem se conectou com a ametista. Cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta da morte. A morte é uma carta que nos fala de mudanças, de transformações, né? Muitos aqui podem achar que a história de vocês acabou? Pode. Muitos podem achar isso sim. Mas a grande maioria pensa numa mudança, numa transformação na situação que vocês estão vivendo. Um acontecer diferenciado do que vocês passaram. O que pode também muitas vezes significar um término definitivo, né? Vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. E para quem está afastado, muitas vezes pode significar a oportunidade de renascer essa história. O que pensa quando o que sente quando pensa em mim? Para quem se conectou com a ametista. O que sente quando pensa em mim? Para quem se conectou com a ametista, vamos ver. O que sente quando pensa em mim? Para quem se conectou com a ametista. O que sente quando pensa em mim? Para quem se conectou com a ametista, vamos lá. O que sente quando pensa em mim? Para quem se conectou com a ametista. O que sente quando pensa em mim? Para quem se conectou com a ametista. Veio a justiça. O que sente quando pensa em mim? Para quem se conectou com a ametista. Cortando em 3. Deck do meio, nós temos justiça. 5 de espadas. 9 de espadas. 2 de copas. 2 de paus. 9 de ouros e a carta do corte, o imperador. Bom, primeiro essa pessoa tem aí um sentimento de posse muito grande com relação a vocês, né? Porque o imperador é aquele que vem dominar um território, vem conquistar uma situação. E o imperador dificilmente ele abre mão daquilo que ele conquistou. Dificilmente ele abre mão daquilo que ele acredita que seja dele, né? Mas a gente abre o jogo com a carta da justiça. A justiça é uma carta que fala muito de se buscar o equilíbrio diante de situações. Buscar aí uma harmonização diante da situação. Então, o que sente quando pensa em mim? Primeiro, a vontade de mudar, de transformar essa situação, trazendo aí um equilíbrio para a história de vocês, trazendo aí um equilíbrio para que essa história possa se firmar, possa acontecer, possa se fazer da melhor forma possível. Tá? Existe aqui, gente, muitos medos com relação a essa situação. Medo de tentar e não dar certo, medo de investir e fracassar, medo de lutar e sair perdedor diante dessa situação. O imperador ele não admite a derrota, né? Ele sempre quer sair o vencedor diante de tudo aquilo que ele está enfrentando, diante de tudo aquilo que ele está vivendo. Então o imperador é aquele que vem para conquistar algo, mas ele vem para conquistar, mas manter esse algo também junto dele. Então a gente percebe que a pessoa tem medo também de perder, tem medo que a coisa aqui não aconteça do jeito que gostaria. Chega a perder noites de sono pensando a respeito da situação. 9 de espadas, o tormento da mente.
A gente pensa tanto a respeito de uma situação que a gente nem dorme direito, de tanto que a gente fica maquinando aquilo dentro da gente. O 9 de espadas sempre fala de um medo profundo, né, de um pensar profundo, desculpe, diante de uma situação, e a gente até perde ali noites de sono de tanto que a gente fica matutando a respeito da situação que a gente está vivendo. E por que faz isso? Porque existe muito amor envolvido. A gente vem simplesmente com um 2 de copas. Para quem acompanha o canal sabe que na minha forma de ler, o 2 de copas é a carta que mais fala de emoção, que mais fala de sentimento. O 2 de copas nos fala de um encontro de almas, de dois corações batendo, como se fossem um, de uma ligação, de uma sintonia, de uma sincronicidade muito grande entre vocês. Vocês têm uma conexão espiritual aqui que é muito forte, uma conexão espiritual que é muito intensa. E justamente por ter esse sentimento que é tão forte, tão intenso, tão verdadeiro, que a pessoa busca aí mudanças e equilíbrio na situação de vocês. Só que existem aqui, além dos medos, existem muitas dúvidas também, né? Eu tenho o 5 de espadas, embaixo do 5 de espadas um 2 de paus. O 2 de paus fala de paixão, de desejo, de vontade, fala, mas o que eu faço com isso? Qual o caminho que eu sigo? Qual o posicionamento que eu dou à situação? Qual o melhor rumo que eu posso dar a essa situação? Então a gente percebe essa pessoa que é muito racional, porque o imperador ele é racional, uma pessoa que não gosta ali de dar o braço a torcer muitas vezes, né, diante da situação, sempre se achando ali o certo, o correto diante das coisas, sem saber o que fazer, sem saber qual o rumo tomar, qual o caminho seguir, qual a direção que ele pode dar às situações. E a gente fecha com um 9 de ouros. O 9 de ouros é a carta do amor próprio, né? Essa pessoa, quando está junto de vocês, ela se sente bem, ela se sente completa, ela se sente ali plena, porque o 9 de ouros é a gente se sentindo pleno, né? A gente se sentindo ali realizado. Então a gente percebe que existe aqui também uma grande admiração com relação ao que vocês podem proporcionar a essa pessoa. Mas ela está tentando, sobretudo, ser muito justa, muito equilibrada, muito pé no chão diante da situação, porque a justiça é racionalidade, né? É o que eu sempre falo, um juiz, ao decretar uma sentença, ele não pode se levar pela emoção. Ele sempre tem que ser razão, ele sempre tem que tentar ser prático, ser objetivo diante da situação. Ele deixa a emoção num segundo plano. E essa pessoa provavelmente faz isso. Ela está deixando ali as emoções num segundo plano, ela perde noites de sono pensando a respeito da situação, como ela poderia fazer, como ela poderia transformar essa situação, porque sentimento tem muito. Mas ela simplesmente não sabe ao certo como fazer ou como conduzir. Mas o que sente quando pensa em mim? Muito amor, a vontade de equilibrar as coisas, a vontade de se sentir cada vez mais pleno, mais completo, mais feliz junto a vocês e conseguir uma transformação geral de toda essa história, conseguir aqui mudanças, né, que possam vir a ser extremamente positivas, extremamente favoráveis. Mas é uma pessoa que tem medo, sim, de se entregar, tem medo, sim, de se jogar, porque tem o medo das coisas não acontecerem ou não se fazerem aí do jeito que ele ou ela gostaria ou do jeito que ele ou ela idealiza. Então a pessoa tem muitas vezes medo de se colocar diante de uma situação e não acontecer aquilo que ela esperava, né? Só que o que a pessoa não percebe é o seguinte: quando você luta por alguma coisa, aquilo pode se concretizar. Quando você tem medo de lutar por aquilo, dificilmente aquilo vai acontecer por si só, né? Ou seja, a gente tem sim que ir atrás dos nossos sonhos, dos nossos desejos, das nossas vontades, para que a gente consiga também obter aquilo que a gente quer. Porque nada cai do céu, né, gente? A única coisa que cai do céu é chuva, raio, cocô de passarinho e de vez em quando avião. Fora isso não cai nada. Então a pessoa muitas vezes tem medo de encarar dificuldades com medo de sair perdedor. E ela só não percebe que se ela não se posicionar, ela pode já sair a perdedora da situação, né? Mas aqui a gente percebe que tem muito sentimento, tem muita emoção, mas a vontade também de que as coisas se equilibrem e se transformem aqui. Então é isso que essa pessoa pensa, sente quando pensa em vocês, tá bom? Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo.
Quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até uma próxima. Espero ter sido útil aí de algum jeito para vocês. Tchau, tchau, gente.